Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para compartilhar com vocês informações relacionadas a uma pesquisa que eu tive conhecimento ontem, né, que é uma pesquisa realizada pela Pew Research Center, né, que é um instituto lá dos Estados Unidos que faz pesquisas em várias partes do mundo e nos últimos dias esse instituto publicou uma pesquisa sobre a questão do perfil religioso na América Latina, mas de maneira particular pegou como estudo de caso 6 países, né? Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Tá? E daí o resultado foi publicado, né, no site do Pew Research Center, né, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e o título, né, da matéria com os dados é Catolicismo diminui na América Latina na última década. Então, chama atenção inicialmente para a questão da queda do catolicismo, que é uma coisa que a gente tem verificado em relação ao Brasil. Tá? Nas últimas décadas, o catolicismo vem perdendo cada vez mais força e o censo de 2022 mostrou, né, que esse declínio continua. Tá? Apesar disso, a pesquisa diz que duas coisas: a crença em Deus continua muito generalizada nesses países na América Latina, a religião continua sendo muito importante para as pessoas e a oração é uma coisa bastante comum. Tá? Então, a partir, né, desse quadro, que eu queria pontuar com vocês aqui é a questão do perfil das pessoas que se definem como sem religião, relativamente ao Brasil, que apareceu nessa pesquisa. Então, assim, só para vocês terem uma noção, eu não vou falar aqui todos os dados da pesquisa, mas depois vocês podem ver isso na seção do site, mas para vocês terem uma ideia. Então, o Pew Research Center fez uma pesquisa com essa temática entre 2013 e 2014 e agora uma em 2024 e publicou os resultados agora. Então, teve aí uma década de diferença. Aí eu peguei os dados em relação ao Brasil e comparei com os censos do IBGE. Então, por exemplo, questão católicos, né? Se a gente for pegar o censo de 2010, 64% da população se identificava como católica. E no censo de 2022, esse percentual caiu para 56%. Na pesquisa da Pew Research Center, né, que não tem a abrangência do censo, lá em 2013 e 2014 era 61% da população brasileira se identificando como católica. Então meio próximo ali dos 64%. Só que nessa pesquisa de 2024, eles constataram que 46% da população se identifica como católico. Então, ou seja, né, tem uma diferença aí de 10 pontos percentuais. Aí, em relação ao que a gente vai chamar aqui de evangélicos de um modo geral, lá no censo de 2010, 22% da população, e no censo de 2022, 26% da população se identificando como evangélica. Na pesquisa do Pew Research Center, lá em 2013 para 2014 era 26%, ou seja, um número igual ao do censo de 2022. E na pesquisa de 2024 é 29%, né, um pouco acima. Agora, o que me chamou a atenção é que na pesquisa da Pew Research Center, as pessoas que se definem como sem religião saltaram de 2013 e 2014 de 8%, que é o mesmo percentual que aparecia no censo de 2010, para 15% nessa pesquisa de 2024, sendo que no censo de 2022 deu 9,3%. Né? Então nós temos aí uma situação que o número tem uma diferença significativa, como na questão lá dos católicos. Né? E aí quando a gente vai para o caso aqui do grupo que se define como sem religião, aí tem alguns números que são bem interessantes, que eu vou citar para vocês. Em relação à população, que são adultos, né, que foram entrevistados, desse percentual, né, das pessoas que se definem como sem religião, no Brasil, 40% dizem que a religião é muito importante, 40%. 61%
dizem que acreditam em espíritos ou forças da natureza, alguma coisa nesse sentido. 8% dizem que costumam atender serviços religiosos pelo menos uma vez por semana. 11% dizem que costumam usar símbolos religiosos. 46% dizem que costumam rezar pelo menos uma vez ao dia, né? Das pessoas que se definem sem religião. E 92% das pessoas que se definem sem religião no Brasil, de acordo com essa pesquisa, dizem que acreditam em Deus. Ou seja, nós teríamos aí entre os sem religião 8% que poderíamos colocar ali como pessoas ateias ou agnósticas. Mas a pesquisa não detalha, né, esse perfil desse subgrupo, vamos dizer assim, dentro do universo sem religião. E inclusive a pesquisa chega a fazer um comparativo entre pessoas que se definem como sem religião nesses países da América Latina com pessoas que se definem como cristãs em alguns países da Europa. E o que os dados mostram é que as pessoas que se definem como sem religião na América Latina e no Brasil, né, incluso o Brasil aí, elas costumam ser mais religiosas do que as pessoas que se definem como cristã em alguns países da Europa. E um outro dado é que eu não estou trazendo um comparativo desses 6 países da América Latina, mas os percentuais, no caso do Brasil, são muito elevados, mesmo na comparação com esses outros países. Ou seja, o Brasil é um país que tem uma sociedade profundamente religiosa, e esta religiosidade ela está presente com força, inclusive, entre as pessoas que se definem como sem religião. Na verdade, são pessoas que não têm uma identidade religiosa específica, mas têm uma religiosidade, né? Tem uma prática religiosa, tem crenças religiosas. Só não tem aquele pertencimento institucional. E aí isso só, digamos assim, evidencia como a questão do ateísmo é algo extremamente marginal na sociedade brasileira, né? Então é uma coisa um tanto quanto exótica, vamos dizer assim, entre aspas, e é um desafio para as pessoas, né? O Brasil é uma potência religiosa até mesmo entre as pessoas que dizem que não tem religião. É isso, aí deixe os seus comentários aí sobre o que acharam do resultado dessa pesquisa.